Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, onde vamos abordar um assunto muito importante, o refis das empresas do Simples Nacional, também conhecido como HELP. Para você entender todos esses detalhes, precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez você não esteja acompanhando ou não tenha todos os detalhes desse projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional. E o que ele trata? Ele trata do financiamento de dívidas para quem? Para micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Também para aquelas empresas do Simples Nacional que se encontram em recuperação judicial. Serve também para microempreendedor individual e também tem um foco direcionado para aquelas empresas que passaram por dificuldades no ano de 2020, aquelas que tiveram queda no faturamento, mas também não exclui aquelas que tiveram aumento no faturamento. Vamos entender todos esses detalhes aqui à medida que eu passo o conteúdo para você. Recomendo que você preste atenção, tenha uma caneta e também um papel para anotar, um caderno, para verificar todos esses pontos que são importantes para quem está empreendendo, é optante pelo Simples Nacional e tem débitos tributários, para saber como pode resolver e continuar no Simples Nacional. O que ainda falta? O presidente da República precisa sancionar este projeto de lei. Ele tem um prazo de 15 dias e depois a matéria é enviada para o Congresso Nacional para promulgar a lei. Congresso Nacional formado pelos deputados federais e senadores, que analisam e promulgam uma lei, transformam o projeto em lei e passa a ter a validade. Agora, se o presidente da República eventualmente vetar, será que existe essa possibilidade? Existe, existe. Mas olhando para o cenário atual, nós sabemos sim que o Ministério da Economia não é favorável a este projeto de lei, a este refinanciamento para as empresas do Simples Nacional. Mas já existe um entendimento no Congresso Nacional, através da pressão que houve do setor empresarial e também da opinião pública, de que essas empresas que passaram por reais dificuldades, elas precisam sim de ajuda para continuar a sua jornada empreendedora. O Congresso Nacional, inclusive, sinaliza, deputados e senadores sinalizam, se houver qualquer eventual veto por parte do presidente, o Congresso Nacional vai derrubar o veto. Mas será que nós teremos esse cenário de quebra de braço? Pelo menos o relator aí do projeto de lei na Câmara dos Deputados vem sinalizando que não, que tem conversado, dialogado com o governo, principalmente com o Ministério da Economia, e tudo indica que será sancionado ainda este ano pelo presidente da República. Agora, a adesão pode ocorrer quando? A adesão poderá ocorrer a partir da promulgação e da publicação da lei, e ela começa a ter validade no último dia do mês seguinte ao mês que foi publicada a lei. Por exemplo, se o presidente da República se ele sancionar a lei ainda em 2021, a adesão terá o prazo máximo até 31 de janeiro de 2022. Se eventualmente ele não sancionar ainda em 2021, ou até mesmo se for publicado só em 2022, a lei em janeiro, então nós temos aí o prazo de adesão até 28 de fevereiro de 2022. Por quê? Porque é o último dia útil do mês seguinte ao da publicação. Vamos entender agora um pouquinho o débito, esses débitos, de qual período, essa sua dívida, de qual período você pode incluir. São os débitos apurados pelo Simples Nacional, vencido no mês anterior à entrada em vigor desta lei, da Lei
do projeto de lei que será convertido em lei. Se publicada no mês 12 de 2021, nós teremos a abrangência dos impostos até o mês 11 de 2021. Se publicada em 2022, janeiro de 2022, nós teremos a inclusão das dívidas até o mês 12 de 2021. Agora, parcelamento. Você já fez outros parcelamentos e de repente pode analisar para ver se está em vantagem em trazer o parcelamento para este help, que pode ser vantajoso para você. Pode sim, desde que esteja contido e tenha sido feito através da Lei Complementar 123 ou da Lei Complementar 155 e, por último, a Lei Complementar 162. Mas olha, fique atento, pois quando você transfere um parcelamento para o help, você cancela aquele parcelamento e traz a dívida para o help. Você precisa analisar se vai conseguir atender todos os requisitos exigidos para que você continue no help, que você tenha direito ao help, que nós vamos ver mais à frente. Agora, a quantidade de parcelas para empresas do Simples Nacional e também para o MEI são 180 parcelas. Os débitos previdenciários, olha, os débitos previdenciários, eles só têm, por força da Constituição, o limite de parcelamento em 60 vezes. 180 vezes são os débitos apurados no Simples Nacional para as pequenas e também para os MEI, microempreendedores individuais. A dívida será paga em parcelas mínimas de R$300 para micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte aí, e para o MEI será de R$50, o limite de R$300 para micro e pequenas empresas e R$50 para microempreendedores individuais. A parcela será corrigida pela Selic. Vamos entender quais são esses benefícios e por que vale a pena você investir um tempinho para entender como pode sim ser beneficiado com este parcelamento? Pois esse parcelamento ele visa trazer a tranquilidade para que você possa continuar optando pelo Simples Nacional. Tem uma situação que eu vou alertar lá no final do vídeo, você precisa acompanhar até o final para entender um alerta que eu vou dar. Mas aqui, olha, vamos entender quais são os benefícios. Primeiro, você terá um desconto sobre juros e multas e encargos advocatícios e encargos do processo. Tudo isso é proporcionalmente, esse desconto vai ser proporcionalmente à queda do faturamento que ocorreu na sua empresa. Como é que você vai verificar isso? Olha, nessa segunda linha aqui, nós temos aqui o exemplo, por exemplo, de uma empresa que teve faturamento de 3 de 2020 a 12 de 2020, ou seja, de março de 2020 a dezembro de 2020, de R$400 mil. Só que ela, comparando com o ano anterior, o ano de 2019, no mesmo período, o período de março a dezembro de 2019, ela tinha um faturamento de 1.200.000. Portanto, fazendo esse cálculo, eu já deixei aqui a fórmula certinha, basta você substituir os valores, incluindo aqui em primeiro lugar aqui, o faturamento que você teve durante o período de março de 2020 até dezembro de 2020, dividir pelo faturamento do mesmo período do ano anterior, ou seja, de março de 2019 a dezembro de 2019, e depois você vai diminuir por 1 e vai chegar a esse percentual de redução. Neste caso, nós temos aqui um exemplo, neste exemplo, dá 67,67% de queda no faturamento. Muitas empresas estão nesse patamar, até que um patamar superior a isso. Vamos entender, para fins didáticos, que existe uma dívida do Simples Nacional que é de R$100 mil e também do Previdenciário 25. Por que eu estou dividindo essas dívidas? Porque lembra, a dívida do Simples Nacional você pode parcelar em até 180 meses. A dívida previdenciária, por força da Constituição, o limite máximo é 60 meses. Vamos entender aqui como é que você pode alocar nessa tabela. Essa tabela eu construir a partir da própria legislação, do próprio projeto de lei. No projeto de lei, ele traz aqui a queda do faturamento e por escala. Nós temos 6 pontos aqui, 6 escalas. Primeiro, a queda de faturamento, lá no projeto, sai de 0%, depois de 15%, depois de 30%, depois de 45%, depois de 60% e depois a partir de 80%. O que eu fiz aqui? Olha, tem um vácuo entre 0 e 15%. Então nós temos aqui na primeira faixa de 0 a 14,99%, você tem
uma entrada obrigatória de 12,5%. O desconto de juros e multa é de 65%. Descontos dos encargos, inclusive advocatício, de 75%. Na segunda faixa, que é de 15% a 29,99%, você tem um desconto, uma entrada de 10%. Já o desconto ele aumenta para 70% lá nos juros e nas multas e para 80% nos encargos advocatícios e encargos legais. A lógica é quanto maior a queda, menor a entrada que você vai precisar fazer e maior será o desconto. Esta é a lógica. Na terceira faixa, onde nós temos a queda de faturamento de 30% a 44,99%, nós temos aqui uma entrada de 7,5% e temos aqui um desconto nos juros e multa de 75%. Já o desconto de encargos advocatícios e legais, ele está de 85%. Na quarta faixa, onde nós temos aqui a queda no faturamento de entre 45% e 59,99%, nós teremos aqui a obrigação de ter uma entrada de 5%. 5% da dívida você tem que fazer, dar uma entrada, pagar essa entrada. O desconto nos juros e na multa é de 80% e um desconto dos encargos legais de 90%. Na quinta faixa, onde nós temos uma queda de faturamento, você constatou a queda de faturamento de 2020 comparado com 2019, se estiver entre 60% a 79,99%, você terá uma obrigação de fazer uma entrada menor, que é de 2,5% do total da sua dívida. Você vai ter um desconto de 85% nos juros e na multa e o desconto dos encargos advocatícios e legais de 90%. Se você observar, é um desconto considerável que nós vamos ver mais um pouquinho à frente. E para a última linha aqui que nós temos a partir da queda de faturamento de 80%, ou seja, quem teve uma queda de faturamento de 80% ou mais terá obrigação de pagar uma entrada equivalente a 1% da sua dívida. Os juros e a multa terá um desconto de 90%. O desconto dos encargos legais será de 100%, ou seja, você não pagará nenhum encargo advocatício ou encargo legal. Esta entrada ela vai ser calculada com base na dívida consolidada. Então, o que é dívida consolidada? É a dívida do imposto somado multa e juros. Você não tem desconto na entrada. Portanto, esse percentual de entrada, você não tem nenhum benefício. O benefício é pagar em 8 vezes, mas não há desconto. Então a regra é esta. Nós vamos fazer um cálculo para você entender exatamente este funcionamento. Olha, aqui para você ter uma ideia maior, eu projetei aquela dívida de 100 mil reais em todas as faixas para você entender. Então na primeira faixa, onde você tem uma dívida de 100 mil reais e está enquadrado então a queda de faturamento de 0 a 14,99%, você tem uma entrada de 12,5%, ou seja, a entrada seria de R$ 12.500. Teria um saldo a parcelar de R$ 87.500, pois você vai pagar a entrada sem descontar. Aí você vai aplicar os descontos e a regra continua do mesmo jeito. Vamos pegar aquele caso que está na quinta linha aqui, na quinta linha onde nós temos lá no nosso caso prático, uma redução de faturamento em comparação do ano de 2020 a 2019, nós chegamos a 66,67%. Então está nessa quinta faixa, que é a faixa entre 60% a 79,99%. Então há uma entrada de R$ 2.500, 2,5%, e você tem aí então um saldo a parcelar de 97. O saldo pode ser parcelado em até 180 meses, desde que respeitado o valor mínimo de cada parcela. E tem uma dica importante com relação a isso, para que você possa prestar atenção e entender exatamente como vai funcionar. Olha, o cálculo da dívida, peguei aqui o primeiro cálculo da dívida do Simples Nacional, lembra? Aquela mesma variação, nós chegamos lá, a queda de faturamento em 66,67, que é a queda de faturamento, a dívida de 100 mil reais,
Projetei na tabela a entrada de 2,5%, que é R$ 2.500, tem um saldo a parcelar de R$ 97.500. Vou aplicar agora o desconto de juros e multa de 85% e o desconto dos encargos de 95%. Mas como é que você vai aplicar? Primeiro você precisa entender lá na sua dívida, quando você consolidar a sua dívida vai estar contida entre impostos, que foi o que você deveria pagar em dia lá no Simples Nacional, mais a multa pelo atraso e os juros. Então, para simular, eu coloquei os valores aqui, a gente colocando aqui já inclusive calculando a entrada é de 2.500, ela dividida por 8 vezes vai dar uma entrada que você vai pagar parcelada em 8 vezes de R$ 312,50. O saldo de 100 mil menos 2.500 dá 97.500. Mas vamos entender, desse 97.500, 67.500 eu estou aqui atribuindo como sendo a dívida do Simples. Vamos imaginar que você tenha 24 mil referente a juros e multa. E aí você tem uns encargos legais de R$ 6.000. Você deve fazer o desconto separado, pois desses R$ 67.500 não haverá nenhum abatimento, pois o governo não pode simplesmente perdoar a dívida. Você vai pagar este valor. Só que a correção e a multa você vai aplicar assim. Na multa, aqui ó, na multa e juros, que era 24 mil, você vai ter um desconto de 85%. Então, de 24 mil cai para 3.600. Nos encargos legais, que era de R$ 6.000, vai aplicar um desconto de 95% e, portanto, será de R$ 300. Se formos aqui na linha do meio, aqui nesse quadrado, aqui, nesse retângulo, na verdade, aqui do meio, saldo a parcelar, onde nós temos o simples de 67.500, mais multa e juros de 3.600 e encargos legais de R$ 300. Temos um saldo a parcelar de R$ 71.400. Se nós aplicarmos a regra aqui, R$ 71.400, divide por 180, então já vai dar parcela de R$ 396,67. Só que tem um detalhe importante para você entender mais à frente. Olha, o cálculo da parcela deve levar em consideração estas faixas de enquadramento, esses prazos. Então, um escalonamento dos pagamentos das parcelas. O primeiro escalonamento é assim, da primeira à 12ª parcela, a dívida remanescente, aqueles 74, por exemplo, 71.400 que está aqui, ele deve ser aplicado 0,4%, aí sim você vai aplicar isso e saber qual o valor. Se o valor obtido nesse percentual for inferior a R$ 300, você continua pagando os R$ 300. Se for superior, você paga o valor que foi identificado como superior a R$ 300. Da mesma forma, nós vamos para a segunda faixa, da 13ª parcela à 24ª parcela da dívida remanescente, você vai aplicar 0,5. E aí você vai fazer a mesma avaliação. Se o valor for inferior a R$ 300, você vai pagar R$ 300. Se for superior a R$ 300, você vai pagar o valor obtido através da aplicação deste índice. Na terceira faixa, que é da 25ª parcela à 36ª parcela, a dívida remanescente deverá ser aplicado o fator de 0,6 e assim você vai seguir no mesmo raciocínio. Sendo inferior a R$ 300, você vai pagar os R$ 300. Se for superior a R$ 300, você vai pagar o valor encontrado através da aplicação deste índice. No quarto item, aqui na quarta faixa, onde nós temos a partir da 37ª parcela, a dívida remanescente poderá ser paga em até 144 parcelas, mas calma lá, você vai precisar verificar se dividir a dívida por 144, o valor será igual ou maior a R$ 300. Se for inferior a R$ 300, você vai ter que fazer outro cálculo que eu vou explicar. Se for maior, você vai pagar sim esse valor nessas 144 parcelas. Eu vou explicar logo mais aqui para a gente entender. Quando fizer o cálculo da dívida aqui, da dívida previdenciária. Lembra que eu falei que por força da Constituição, a dívida previdenciária só pode ser parcelada em 60 vezes? É exatamente isso, ó, o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio, e nós chegamos aqui nessa última linha aqui, no retângulo que está no meio, onde nós chegamos à dívida do simples, né, previdenciário de
17.375 mais R$ 300 de multa e juros e mais os encargos, tudo com a redução. Então nós temos um total de R$ 17.725. Se eu dividir esse valor por 60, olha aqui o exemplo, vai dar R$ 295,42. Portanto, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse valor por 300. Por R$ 300 eu vou saber a quantidade de parcelas. Neste caso aqui, não cabe 60 parcelas, cabe no máximo 59 parcelas. É este o cálculo que você deve fazer para entender como vai pagar as parcelas do HELP, do Refis, do Simples Nacional para micro e pequenas empresas e também para o microempreendedor individual. Agora, calma lá que tem um assunto muito importante e você precisa prestar muita atenção. Eu, inclusive, recomendo que você fale com o seu contador, tente entender, estabeleça uma boa comunicação para não cometer nenhum equívoco ao aderir, ao fazer a sua adesão ao HELP. Por quê? Porque ao aderir você está assumindo os compromissos. Primeiro, são 5 compromissos. Primeiro, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos. Quer dizer, jamais você pode dizer que não tem esse débito. Aceita. Por que é importante isso? Porque você pode ter uma discussão na justiça ou administrativa que eventualmente você possa ter êxito. Então você precisa avaliar com o seu contador. A aceitação plena e irretratável da condição de contribuinte, quer dizer, de contribuinte dessa dívida. Você não pode jamais dizer que não é de sua responsabilidade, de responsabilidade da sua empresa. Pagar regularmente as parcelas do HELP, olha só, e presta atenção, e os débitos que venham a vencer a partir da data de adesão ao HELP. Calma lá que eu vou explicar na próxima tela esse detalhe aqui importante. O quarto item é pagar regularmente o FGTS, mas só não tem só isso não, calma lá. E o outro item que também é preocupante é que durante os 180 meses, pois se você conseguir esse prazo todo, que é pagar 8 prestações da entrada do HELP e também pagar mais as 180 parcelas do Refis, você terá sim de fato um prazo de 188 meses, só que nesse período você não poderá fazer novos parcelamentos. É exatamente isso. Agora vamos aos casos de exclusão para a gente deixar isto mais claro ainda. Esta tela aqui, se você quiser, você pode dar um print nesta tela para entender e depois conversar com o seu contador. E também aqui, olha, os casos de exclusão. Além da falência ou da imposição de medida cautelar fiscal contra o contribuinte, ele será também excluído do refinanciamento se não pagar 3 parcelas consecutivas, ou seja, na sequência. 3 meses na sequência sem pagar já está excluído. Ou 6 alternadas, olha só. Então você precisa ter um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro para poder projetar esses pagamentos. Por quê? Porque tem um detalhe mais importante à frente para você não perder na sua mente, não perder o que nós estamos falando aqui, recomendando. Olha, a outra situação é não pagar a multa, a última parcela. Vamos imaginar que você fez todo o refis aí, o HELP, e lá no final você acabou deixando uma parcela lá, então você precisa tomar cuidado, então precisa ter uma boa gestão e acompanhar a evolução dos pagamentos deste parcelamento para não ser excluído lá retroativamente aí do PERT. Do PERT não, desculpe, do HELP. Estou confundindo o HELP porque tem tanto parcelamentos, mas isso aqui é o HELP, que é o Refis, do Simples Nacional para micro e pequenas empresas e também para o MEI. Agora, se for constatado o esvaziamento patrimonial para fraudar o parcelamento, se você fizer algo que de fato tire dinheiro, recursos, bens da sua empresa para que não tenha uma forma do governo vir cobrar você, aí você está esvaziando o patrimônio e pode sim ser caracterizado como fraude ao parcelamento. Estará excluso do Simples, não só do Simples Nacional, quanto do parcelamento. Agora, outro detalhe, hein?
Esse aqui também é importante, olha, vem ao encontro do que eu falei anteriormente, da necessidade de ter um orçamento, um planejamento orçamentário, e você saber se de fato você vai conseguir honrar os seus compromissos. Por quê? Se não pagar os tributos, olha, você vai ter que pagar o refis, mês a mês, a prestação, as entradas, pagar as prestações, a mensalidade, toda a parcela mensal. Além disso, se você não pagar os tributos que venham a vencer após a adesão ao HELP ou não cumprir as obrigações com o FGTS, aqui é importante entender. Todo mês o seu contador envia aquela guia do Simples Nacional para você vender, para você pagar, desculpe, não é vender, para pagar, que é o DAS do Simples Nacional. Você faz o pagamento. Aqui na lei está dizendo o seguinte, olha, se não pagar os tributos que venham a vencer após a adesão ao HELP, quer dizer, você deve permanecer em dia com o Simples Nacional. Olha só, permanecer em dia com o Simples Nacional. Ó, se não pagar os tributos que venham a vencer após a adesão do HELP ou não cumprir as obrigações do FGTS. Quais são as obrigações do FGTS? Nós temos duas obrigações, uma principal e uma secundária. A principal é pagar o imposto e a secundária é comunicar-se com as repartições legais. Então fique atento, converse com o seu contador, faça o seu planejamento orçamentário para não cometer o erro de aderir sem ter a condição de honrar os seus compromissos, que pode ser ainda pior. Agora, ações na justiça. Se você tiver ação na justiça, para aderir ao HELP, você vai precisar desistir de todas essas ações, sejam ações na justiça ou ações administrativas. Agora, tem um fato positivo, essas ações são sempre contra o governo. Se você desistir dessa ação, você não vai precisar pagar os honorários advocatícios de sucumbência. Já é um grande ganho. Por outro lado, sabe aquela garantia que foi exigida num processo administrativo ou até mesmo num processo judicial, de execução judicial, onde você colocou, por exemplo, um bem imóvel, um imóvel lá como garantia da sua dívida? Então, este bem não poderá sair desta garantia. Continuará até o período em que você estiver com o parcelamento, até o final do parcelamento. É exatamente isso que está acontecendo. Se você tiver uma discussão judicial ou administrativa. Para os demais casos, não há necessidade de garantia real para aderir ao HELP, ao refis do Simples Nacional para micro e pequenas empresas e também para microempreendedores individuais. Agora, prováveis prazos, vamos entender aqui, o prazo da adesão e da entrada. Nós vamos dividir aqui, se for publicado em 2021, em 12 de 2021, nós teremos a adesão e também a entrada em 31 de janeiro de 2022. Por quê? Porque a entrada e a adesão, você tem que fazer a adesão e fazendo a adesão você começa a pagar a entrada. Então pode ser feito até 31 de 1 de 2022. Se a publicação ocorrer em 1 de 2022, você poderá fazer a adesão e também o pagamento da primeira parcela da entrada em 20 até 28 de 2 de 2022. Agora, a primeira parcela do HELP, que é o parcelamento, lembra aquele saldo, você vai dividir, aplicou, já tirou toda a multa lá, tirou os descontos da multa, você vai dividir a quantidade de parcelas lá, a primeira parcela ocorrerá 9 meses após o pagamento da primeira prestação da entrada, porque a prestação da entrada, ela ocorre após a adesão. Primeira adesão, 8 parcelas. Então, neste caso que nós estamos simulando, se entrar a adesão até 31 de janeiro de 2022, você pagará a primeira parcela do parcelamento do refis, do HELP, em 9 de 2022, ocorrendo
a publicação só em 1 de 2022, a adesão poderá ser feita até 28 de 2 de 2022 e você pagará a primeira parcela do parcelamento do HELP, do Refis, no mês 10, a partir do mês 10 de 2022. Exclusão do Simples em 2022. É um fato muito importante, amplamente noticiado pela imprensa. Acredito que você saiba que milhares de empresas já foram notificadas pela Receita Federal. Existe uma estatística que diz que mais de 500 mil empresas estariam exclusas do Simples Nacional, só aquelas que serão exclusas porque não teriam condição nenhuma, mas o número pode ser ainda maior. Por quê? Porque para manter-se no Simples Nacional, você deve manter a regularidade do pagamento dos tributos. A Receita Federal já notificou milhares de empresas. Agora, o que acontece? Esse projeto, inicialmente, ele nasceu e tinha como data limite para começar a pagar a primeira prestação 30 de setembro, pois ele nasceu lá no Senado. Demorou muito, ficou na Câmara e foi todo esse acordo que foi feito com o governo. E agora, no texto foi alterado, que não é mais 30 de setembro, é claro, e o novo texto do projeto estabelece que ele entrará em vigor no último dia útil do mês seguinte ao mês da publicação, da promulgação e da publicação da lei. Então, nós temos aqui um impasse, porque em janeiro, as empresas que não estão em dia com o Simples Nacional, elas já estariam exclusas do Simples Nacional. Mas, por outro lado, é o seguinte, olha, no próprio projeto de lei, que vai ser convertido em lei, estabelece que o comitê gestor do Simples Nacional, ele que fará a regulamentação deste HELP, do Refis do Simples Nacional. E aí eu entendo que o comitê do Simples Nacional, o comitê gestor, precisará editar uma resolução para que as empresas que estão com débito não sejam excluídas do Simples Nacional até que elas possam passar o período de opção de adesão ao HELP, pois todas as empresas que estão em débito ainda têm esta oportunidade para optar, para aderir ao HELP, que pode ser até 31 de janeiro de 2022 ou até mesmo 28 de fevereiro de 2022. Então nós vamos aguardar e certamente o Comitê Gestor do Simples Nacional vai editar essa resolução para tranquilizar os empresários. Agora, me responde aqui, você ficou com dúvida? Essa é uma matéria extensa, uma matéria importante, e aqui eu estou trazendo para a gente produzir conhecimento para os nossos clientes, mas também deixando aqui no canal para que você possa interagir, e eu vou também me comprometer com você o seguinte, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, eu vou ler, se possível responderei no próprio canal, ou até mesmo vou compilar as dúvidas para fazer uma live, para gravar mais conteúdos e assim poder alcançar mais pessoas. Agora, nesse momento, eu preciso pedir para você o seguinte, olha, você achou que este conteúdo ele foi útil para você? Se ele foi útil, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade para empreendedores, principalmente as empresas que estão com débitos no Simples Nacional e aguardavam aí esta definição do Refis. Você também não pode esquecer de dar um gostei aqui e acionar o sininho. Dar um gostei, se inscrever no canal e acionar o sininho. Sabe por quê? Porque toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e acompanhando aqui para trazer a notícia de você que essa matéria foi sancionada, que esse projeto de lei foi sancionada. Tudo isso para poder te encontrar num próximo vídeo.